Perfeito, Arthur, muito obrigado. Agora eu quero inserir na conversa a nossa convidada, Valéria. Bom dia, Valéria, obrigado por estar participando aqui do Notícias Uniriter, primeira edição. Gostaria que tu te apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco mais sobre o teu trabalho na Rádio Gaúcha e também em GZH, para que eles possam te conhecer melhor também. E já aviso para eles que a Valéria é ex-aluna aqui da Uniriter, se formou em jornalismo aqui com a gente no ano passado, se eu não me engano, e é uma lenda dentro dos estúdios da Zona Sul, apresentava programas de esportes após as aulas, e isso fez com que ela trilhasse esse caminho de ser um case de sucesso, uma inspiração para a gente que está aqui apresentando o programa hoje. Bom dia, Valéria. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Bom dia, Tatiana. A todos que estão conosco também aqui acompanhando o programa. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito grata com essa oportunidade. Já estive aí, sim. Inclusive, o professor Belmonte foi meu professor também. Eu me formei na metade do ano passado. Imagino também como é que é todo esse processo para vocês fazendo rádio. E o que eu posso assim, já de antemão, dizer que aproveitem as oportunidades, aproveitem esse tempo, porque é justamente o que nos dá uma base, justamente quando a gente está na questão profissional. Hoje eu sou produtora da Rádio Gaúcha, também tenho conteúdos publicados em GZH. Eu tenho 23 anos, como eu falei, me formei na metade do ano passado, hoje trabalho com esporte. Eu também tive uma passagem pela Rádio Grenal no ano passado e trabalho, né, todo dia tenho o prazer de dizer isso com uma coisa que eu mais amo, que é o esporte, que é o futebol. Muito legal, Valéria. A gente fica muito contente de ver assim, o teu crescimento, né, profissional desde o ano passado, né, quando tu entrou na Grenal, depois passou para a Rádio Gaúcha, e eu queria saber de ti como é que era assim, a tua disposição, desculpe, de estar sempre fazendo esses programas na rádio da Uniriter, aí depois das aulas, utilizar esse tempo e o espaço também acadêmico, né, para te exercitar a prática profissional, que é o trabalho que tu exerce hoje na Rádio Gaúcha, em GZH também. Eu acho que assim, quando a gente está na faculdade, está nesse processo todo, aproveitar as oportunidades é o melhor conselho que eu posso dar, assim, para quem está nos ouvindo, para vocês que estão também estudando e trilhando esse caminho, porque na verdade, a base que a gente vai ter justamente para depois, quando estiver trabalhando mesmo na área e ali na questão profissional, você já tem uma base, já tem um conhecimento. Tudo que eu aprendi na faculdade me ajudou muito depois quando eu precisei aplicar na prática. Então, toda essa base, quanto mais você fazer essa questão de ter essas atividades extras da faculdade, você poder aproveitar, de você fazer um programa de rádio. Então, cada vez mais, cada conhecimento que você agrega, isso te ajuda muito depois para o futuro, com certeza. E eu acho que são experiências muito bacanas também. O rádio foi o primeiro meio que eu passei a trabalhar, né, num veículo de comunicação. E, poxa, eu aprendi muita coisa e eu acho que quando a gente faz rádio, parece que tudo fica mais fácil, assim, porque o rádio, ele te coloca muitas situações, né? Eu acho que o improviso é de você sair e lidar com uma situação ali na hora, ou ao vivo. Então, eu acho que o rádio, assim, dá uma grande experiência para todo mundo e eu acho que quando a gente faz rádio, a gente está quase que preparado para tudo, assim. Gostaria de fazer uma pergunta também. Na verdade, a gente ficou muito feliz aí em saber dessa tua história, né? Sendo aluna e formada há tão pouco tempo, né? Ou seja, há pouco tempo atrás estava aqui onde a gente está agora. E claro que teu entusiasmo, a tua vontade, né, de fazer o além da sala de aula fez toda a diferença para que tu trilhasse esse caminho aí. E como é que foi essa... Conta aqui pra gente, né? Porque os alunos estão morrendo de curiosidade, o pessoal que está em casa também. Por ser tão jovem, por ser recém-formada, como é que foi essa transição entre estar nos estúdios da Uniriter, da Zona Sul, fazendo o programa lá depois do horário, claro, né? Todo o teu entusiasmo foi mostrado para as pessoas. E como é que isso partiu para a tua contratação? Como é que se deu esse meio de campo? Eu acho que assim, como eu até citei, você aproveitar oportunidades, tá? E aí eu acho que assim, quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa, e aí eu falo aqui por experiência própria, porque assim, a gente é muito novo, então, às vezes tu precisa abrir mão, e eu vou falar assim, sendo muito sincera com vocês, tá? Assim, poxa, todo mundo tá saindo na sexta-feira e tu não vai sair na sexta-feira à noite, porque ou tu tem aula de manhã no sábado, ou tu tem um outro compromisso. E quando a gente entra na esfera profissional, muitas outras coisas mudam também. Não que seja uma coisa ruim, né? Não é, porque você pode viver uma vida tranquilamente, não vai te impedir isso. Mas às vezes tu vai ter que fazer escolhas. Isso vai te render alguma coisa no futuro, com certeza.
porque tem uma preocupação com a voz, né? Então, tipo assim, às vezes você não vai sair, você não vai trabalhar virada, por isso que eu tô falando isso sendo muito sincera com vocês, porque assim, tem coisas que você cuida e que você abre mão, né? A gente, quando trabalha, e aí eu tô falando especialmente do esporte, por exemplo, a gente abre mão, assim, porque final de semana é o grande evento para nós, né? É a grande cobertura. Tem jogos todo final de semana, né? Praticamente é todo final de semana, tem jogos na semana. Então você acaba abrindo mão de muita coisa. Você não vai estar em todos os churrascos da família, você não vai estar em todos os encontros dos amigos, mas assim, por outro lado, eu acho que você estar feliz na sua profissão, e eu posso assim garantir para vocês que eu vou falar aqui, que a mesma vontade que eu entrei lá no primeiro semestre, quando eu ingressei na Uniriter, foi a mesma vontade e a mesma felicidade que eu senti quando eu terminei. Claro que nesse processo todo tem muita coisa, assim, muitas vezes é muito pesado, e aí para quem trabalha e para quem estuda vai entender o que eu estou falando, porque, poxa, tem dias que você vai estar cansado, vai ter dias que você muitas vezes assim não vai na aula para poder estudar para outro dia, assim, acontece e tá tudo certo. Mas eu acho que nada assim me dá mais prazer e nada me incentivou mais do que fazer o que eu amo, sabe? Quando as pessoas me perguntam assim, poxa, tô na dúvida, não sei muito o que fazer, cara, faz o que tu ama, o que tu vai se sentir à vontade. E isso na faculdade começou também, porque eu fazia um trabalho de produção de conteúdo para um site, a Vavel Brasil, que é um portal, inclusive, internacional de futebol. Eu fiquei 2 anos, mais ou menos, escrevendo, e aí era uma rotina, assim, tanto de um ambiente profissional, por exemplo, que a gente fazia textos, cobria treinos. Então, isso era muito bacana e me deu muita experiência. Só que era um trabalho não remunerado, mas eu fazia porque me deu muita experiência. Depois eu comecei a fazer estágio e eu fui numa área totalmente diferente que não era o esporte. Eu entrei para assessoria de imprensa, comecei a trabalhar no âmbito da justiça, depois também trabalhei na assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu fui para outra área que hoje também me ajuda em vários aspectos. Então, eu acho que, assim, quando a gente está na faculdade, o estágio, as oportunidades, se você tem algum evento, se você tem alguma palestra, tudo isso é muito bom porque te agrega muito. Eu acho que é justamente o período, né, que você tem ali a oportunidade de aproveitar ao máximo, de ver a área que você mais se encaixa, de saber se é realmente aquilo que tu quer, né? Porque, assim, é o que vai te motivar a justamente isso, assim, poxa, o dia que tiver muito complicado, muito ruim mesmo, tu vai ir porque é o que tu quer, né? E isso comigo aconteceu várias vezes, e com todo mundo, isso é uma coisa muito normal. Então, acho que nada me dá mais, assim, incentivo por fazer o que eu quero e o que eu amo, né? Então, e eu acho que é isso, assim, de você aproveitar as oportunidades. A Rádio Grenal foi o primeiro veículo de comunicação que me abriu as portas para trabalhar, e aí eu fui produtora de site, depois eu comecei indo para o ar também, fui repórter de torcida, co-apresentadora, debatedora, passei um tempo também na produção da TV, e foi isso, assim, muito de oportunidades, né, de você ir mostrando o seu trabalho, né, de você ir aprendendo, ganhando experiência, até que surgiu a oportunidade também de eu entrar na Rádio Gaúcha, que é uma das melhores coisas que eu vivo hoje. Eu entrei em janeiro desse ano e eu estou muito feliz, assim, acho que é um dos meus melhores momentos profissionais, porque eu estou trabalhando numa grande empresa, que é o Grupo RBS, e fazendo o que eu amo. Então, eu acho que todo esse caminho que você trilha. Eu nem tenho tanta experiência para falar assim, porque, como eu falei, eu me formei no ano passado, eu tenho 23 anos, então, mas eu acho que, assim, toda essa construção que você faz e eu, assim, destaco mais uma vez, reforço o que eu disse, que é aproveitar as oportunidades. Muito legal, Valéria. E eu tenho certeza absoluta ali, o Arthur tá meio quietinho por enquanto, mas ele deve estar com um bloquinho ali, anotando algumas coisas ali, né, das dicas que tu tá dando pra gente. E um pouquinho antes da pergunta da Tati, tu falou um pouco sobre improviso, né? Teve uma vez que tu fez uma transmissão ao vivo de um jogo de futebol, né, pela Uniriter, tu foi a narradora, o Belmonte, né, que tu citou antes, ele te colocou na parede, né? Te deu esse desafio. Como é que foi essa experiência de narrar um jogo de futebol ali? Primeiro que, assim, naquele momento foi muito nervosismo, assim, porque era uma experiência totalmente nova do que eu tinha feito. Mas aí é o que eu falo, né? Aproveite as oportunidades, porque aí o Belmonte também me deixou muito tranquila, assim, acho que a equipe toda. E a gente fez, que era um evento muito bacana, que era a Copa dos Refugiados, né? Que estava na sua segunda edição aqui em Porto Alegre. E, claro, toda a equipe, então, assim, eu me senti... Claro que era uma experiência nova, né? Naquele tempo a gente também não tinha
tanta base, digamos assim, do conhecimento da narração, mas eu fiz ali, estudei bastante os times, acompanhei para poder entregar o melhor conteúdo possível. E essa narração, inclusive, que eu fiz na faculdade foi o que me promoveu para narrar uma partida, o Grenal feminino 2019, pela Rádio Grenal. Então, assim, é justamente o que eu falo assim, do caminho e tudo mais. E aí eu tive essa grande experiência de assumir um microfone comandado pelo Haroldo de Souza na Rádio Grenal, transmitindo na FM. Então, foi o que me permitiu essa grande oportunidade que eu tive aí na faculdade, né, com o Belmonte, e fiz aquela primeira narração e depois também tive a oportunidade de narrar pelo rádio, pelo FM. Muito legal. E foi essa transmissão do Grenal feminino que foi a primeira transmissão na história do Rádio Gaúcho feito por uma equipe inteiramente de mulheres? Isso mesmo, assim, os dados que a gente tem realmente é de que foi a primeira, né, de mulheres, mas a gente sabe que eu sempre gosto de valorizar isso, assim, que é o caminho de muitas mulheres que trilharam, né, essa questão de hoje a gente poder estar num cenário melhor e das mulheres terem mais oportunidades, né, e aí recuperando um protagonismo que deveria ser nosso também, né, de estar nos veículos de comunicação, de estar no ambiente esportivo. Então, pelos dados foi a primeira, assim, eu tive a oportunidade de fazer isso, também a oportunidade pela Marjana Vargas, que é a diretora da Rádio Grenal, juntamente com a Ana Guiar, também, que é minha colega de imprensa, a Bárbara Asman, Heloíse Bordim, então todos estiveram ali e a gente pôde fazer esse grande momento que foi uma grande experiência para nós todas, assim, não tem nenhuma dúvida disso. Perfeito, Valéria. E para a gente se encaminhar para o final também, gostaria que tu comentasse um pouco sobre a tua cobertura do futebol feminino em GZH, porque eu acompanho um pouco do teu trabalho nas redes sociais, assim, e vendo as publicações que tu faz, tu consegue dar um espaço bastante relevante e importante dentro da editoria de esportes de GZH, e também gostaria que no final tu deixasse aí essa mensagem de mais incentivo ainda para os nossos alunos aqui da Uniriter também, dos cursos de comunicação. Eu acho que, primeiro que assim, eu me sinto na figura de jornalista como uma função também do meu trabalho de abrir esse espaço, assim, de divulgar o futebol feminino. Eu conversei com a Edna Alves, que é árbitra, e eu acho que é uma das principais referências quando a gente fala de arbitragem no Brasil e até no mundo. E a Edna me disse uma frase que eu acho que é bem isso, assim, a gente precisa muito mais que palavras, né? A gente precisa de ações, de atitudes para que as mulheres se consolidem de fato, né, e de vez no ambiente esportivo, e aí especialmente falando do futebol. A gente deu, juntamente com a Carolina Freitas, que trabalha comigo também, o Roger Ramos, que faz essa participação conosco também, a gente monta assim, uma escala de conteúdos para ir trazendo. A gente tem agora em andamento o Gauchão Feminino, que está chegando na reta final, já no início dos mata-matas, e tem a Seleção Brasileira, tem muito conteúdo, o Brasileirão Feminino, que acabou agora há pouco também, com o título do Corinthians. Então, isso também faz parte da evolução do futebol feminino, né? E que passou por diversas fases, já chegou a ser proibido durante quase 40 anos, né? Durante a ditadura militar, passou a ser obrigatório a partir de 2019, e agora eu acho que o futebol feminino está numa nova fase. Não é mais nem proibido, não é nem mais obrigatório, mas assim, é de engajamento das pessoas. E talvez esse seja o grande passo que a gente precisava. Agora, as pessoas têm um interesse no futebol feminino, se procura futebol feminino. Então, a gente tem grandes dados das transmissões, que foi especialmente o Brasileirão Feminino de 2021. Então, é um grande momento, né? E eu acho que chegou literalmente para ficar, né? Antes a gente vinha em algumas fases, às vezes o futebol voltando e, de certa forma, parava. Eu gosto até de falar essa questão de passar a ser obrigatório, mas assim, o futebol feminino, essa ação é justamente aquele ditado, né? De que há males que vem para bem, né? E se eu estiver estourando o tempo, vocês me avisem, tá? Não tem nenhum problema. Tranquilo. Mas assim, que são males que vêm para bem, porque assim, a partir disso, o futebol, os clubes que tanto falam, né, e pregam nas suas missões, nos seus valores de desenvolver a modalidade, né? De tornar plural, precisou ser obrigatório para alguns clubes desenvolver a modalidade. Então, precisou ser obrigatório, mas eu acho que, de certa forma, foi um grande passo. Hoje a gente tem os grandes clubes incentivando e desenvolvendo a modalidade. Falta muita coisa, claro que falta, especialmente quando a gente fala de clubes do interior, assim, assim, de você ver a realidade, assim, muita garra pelo sonho mesmo, assim, das meninas, que especialmente, assim, dos clubes de interior, que não tem uma estrutura, não é um clube profissional, mas eu acho que tem avançado muito, assim, e eu comemoro a cada ano porque eu vejo uma evolução.
Claro que falta muita coisa, precisa melhorar muita coisa, mas a cada ano eu comemoro porque é muito bom a gente poder fazer isso, sabe? Da gente estar aqui falando do futebol feminino e agora nas transmissões, nos programas esportivos, na TV, em qualquer meio de comunicação. Então, isso é muito bom, o trabalho dessas meninas sendo valorizados, né? Então, eu me sinto assim, e aí não é apenas por eu ser mulher e por eu ser apaixonada pelo esporte, mas eu acho que na função enquanto jornalista, participar desse momento, eu também me sinto assim na obrigação de fazer isso, assim, de ajudar também nessa divulgação. E, poxa, a gente tem acompanhado o crescimento, né, o tamanho da repercussão que tem, especialmente o Campeonato Brasileiro Feminino. E isso tudo é fruto também do trabalho das meninas e dos clubes entenderem que é preciso desenvolver a modalidade, dos patrocinadores que estão chegando. Então, é todo um caminho que está sendo trilhado e que, graças a Deus, não vai ter mais volta, né? E aí o futebol feminino chegando para ficar e cada vez evoluindo mais. Isso mesmo, muito legal, Valéria. Aquela mensagem final, assim, para a gente finalizar muito bem a nossa entrevista. Bom, gente, eu acho que eu falei tantas vezes aqui de aproveitar as oportunidades que eu acho que é isso, assim. E o mais importante, assim, de tudo é você amar o que você faz, de você ter a certeza do que está fazendo. Se tiver alguma dúvida ainda, pensa, mas assim, eu acho que nada é mais gratificante do que você estar fazendo ali o que você ama, de trabalhar, de numa empresa que você goste. Então, a faculdade também é um percurso justamente isso para a gente pensar, né, aproveitar as oportunidades, trilhar um caminho, porque o resultado com certeza vem ali na frente. Eu já passei por todo esse processo, então eu tenho a segurança de dizer para vocês assim que façam o que amam, porque é o combustível que vai levantar vocês no dia que vocês não estiverem bem, que muita coisa ruim acontecer num dia, é o que vai te motivar ainda mais quando for um dia muito bom, que você fechar as melhores entrevistas, que você fizer a melhor matéria. Então, hoje eu falo isso assim, porque eu sou muito, muito feliz mesmo no momento que eu vivo, e justamente porque eu amo o que eu faço. Então, acho que nada vai deixar vocês mais felizes que isso. E aquele recadinho, né? Questão financeira na nossa profissão não é. Se você quer ficar rico, não é a profissão, gente. Não vai ser aqui, tá? Então, mas assim, acho que nada é mais satisfatório do que você fazer o que ama. Sensacional. Valéria, muito obrigado. A gente ficou muito feliz de te receber aqui nessa manhã de quinta-feira. E agora vamos dar continuidade aqui. Agradeço novamente, né, Valéria? Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada.